Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, ao qual Ele elegeu como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso nos céus, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: "Você é meu filho, hoje eu o gerei", ou ainda: "Eu serei seu pai e ele será meu filho". E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele disse: Ele envia seus anjos como os ventos e os seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele disse: Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o olho da alegria, mais que sobre qualquer outro. E disse também: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, com as tuas mãos formaste o céu. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és para sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: Quem é o simples mortal para que nele penses? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Tu lhe destes autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, e que por ter sofrido a morte agora está coroado de glória e de honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que se santifica como o que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: Proclamarei teu nome aos meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: Porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos da carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentações
e capaz de ajudar aqueles que são tentados. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando ele foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra do que Moisés, assim como a pessoa que construiu uma casa merece mais elogios que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. O seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto seus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seus corações sempre se desviam de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que o desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda estiver hoje, para que nenhum de vocês seja engajado pelo pecado e fique endurecido. Porque nós tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. E assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, estamos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus disse: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entrarão por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião, para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus, porque todos entrarão no descanso de Deus e descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmes àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote
entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois estão sujeitos às mesmas fraquezas. É por isso que precisamos oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: "Você é meu filho, hoje eu te gerei." E em outra passagem diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa das suas profundas devoções. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornarão displicentes acerca do que ouvem. E a esta altura, já deveríamos ensinar outras coisas, e no entanto precisamos que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus, e ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado.